Olá pessoal, uma boa noite. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande ver todos vocês chegando aqui. A gente vai dando início aqui, né, a mais uma noite de estudo do Evangelho. Vamos aguardando o nosso convidado comparecer. Talvez tenha tido algum contratempo, mas a gente já vai iniciando aqui, vai interagindo, né? E como de costume, nossa, a gente vai iniciar com uma leitura de uma mensagem inicial aqui para abrir as nossas reflexões de hoje. É uma mensagem do livro Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes. Obrigado, Valide. Melhorou agora o som? Vocês estão escutando direito? Ou continua baixo? O som dá para ouvir legal? Conseguem ouvir o som? Tá bom? Vamos lá. Tá baixo, né? Pior que eu já aumentei bastante aqui. Vou tentar aproximar mais um pouco. Tá. Vamos lá. É uma mensagem do livro Sabedoria Todo Dia, de Lorival Lopes. Ela diz assim: tenha alta consideração por si mesmo. Você tem um grande bem-estar íntimo quando se considera em alto grau. O seu pensamento de consideração vai às raízes do seu ser, ao seu eu profundo, e lá se funde com a divindade inerente a você. A divindade, então, abre-se, expande-se, emite raios, vibrações, e isso é o seu bem-estar. A faísca de sua alta consideração ateia fogo no seu divino combustível. Mande só boas fagulhas para o seu eu interior. A alta consideração por si mesmo é uma alta consideração por Deus. Né? Então, com essa mensagem que nos convida a termos essa alta consideração por nós mesmos, né? A gente inicia a nossa conversa de hoje. Né? E dando continuidade na sequência do estudo, né? Nós ainda estamos no capítulo 5 e tem 14 a 16, e hoje fala de um tema bastante interessante, né? Que é sobre o suicídio e a loucura. O que o Espiritismo tem a ver com esses temas, né? A gente vai tentar aqui fazer uma abordagem a partir da perspectiva do Espiritismo, né? O que Allan Kardec tem pontuado para a gente a respeito desses temas, né? E é interessante a gente pensar a respeito dessa questão do suicídio, da loucura, porque quando a gente olha para a nossa sociedade de hoje, a gente percebe a relevância desse tema com alguns dados, né? Chegou o nosso convidado. Peraí. Daniel entrou? Daniel Calçado, só apresentar, né? Só clicar nessas duas carinhas felizes aí, Daniel, e pedir para participar. Aí eu dou o ok aqui. Márcia Calçado. Tá. Então, gente, como eu estava falando, né? A gente vamos ver, agora vai entrar o nosso convidado. Aprender até o último suspiro.
Oi, Daniel. Boa noite. Olha, Difícil. Boa noite. boa noite. Eu tenho A, dificuldade. a tecnologia, né? Vai lidando com a Tem tecnologia, dificuldade. né? É, tem que pegar o É. jeito, né? A gente quer ir para regeneração, né? Tem que pegar o jeito aí dos avanços, né? Mas não Daniel, tá em modo avião, não, tá? tá bom. A gente fez aqui a nossa prece inicial, né? E agora a gente está comentando aqui a relevância do tema, principalmente quando a gente observa, por exemplo, que a Organização Mundial da Saúde, ela nos apresenta uma estatística de, de um suicídio a cada 40 segundos. Nesse tempo aqui que a gente já fez essa abertura, alguns suicídios aconteceram, podem ter acontecido, né? No estado do Pará, essa estatística é de um suicídio a cada 32 horas. Em Santarém, por incrível que pareça, eu desconhecia esse dado, foi o Daniel que me repassou. A média de suicídios em Santarém já chegou a ser maior do que a média nacional, né? Em Santarém seriam 5,55 óbitos por 100 mil habitantes, enquanto a média nacional é de 5,01 suicídios por 100 mil habitantes. E um dado bastante impressionante aqui próximo da gente é que o município de Altamira, somente nesses 5 meses desse ano, já bateu a estatística do ano passado. E a média de suicídios lá no município de Altamira, ela é quase o triplo da média nacional. Então, como é assim uma pandemia silenciosa, vamos dizer assim, é importante a gente refletir a respeito disso, compreender o porquê, como amenizar alguma eventual inclinação ao suicídio que a gente tenha, né? E o Allan Kardec, ele faz o comentário da seguinte maneira, lá no item 14, né? A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, Daniel, como é que a gente pode compreender essa questão do suicídio a partir dessa noção que o Espiritismo nos traz, que nós somos espíritos imortais, né, em constante aprendizado, a gente precisa passar por isso, a gente pode amenizar isso, como é que a gente pode compreender essa questão? Pois é. O Espiritismo ele vem trazer pra gente que Deus, essa tosse, desculpa, gente. Deus é infinitamente justo e bom, né? Ele vem trazer pra gente que nós somos espíritos eternos. Então a gente não tem como se matar, porque Deus nos criou e nós teremos nosso fim, não, nosso ápice seria a angelitude, né? Do átomo ao arcanjo. Quando Deus imprime em nossa mente, nossa consciência, a sua lei, nós nos passamos da fase animal para a fase nominal. Neste momento, nós somos seres humanos semelhantes a Ele e temos a fagulha divina dele. Nós somos o arquétipo divino. Um dia todos nós chegaremos lá. Essa é a certeza, né? E essa lei é a lei de amor. Então, quando a doutrina vem trazer a reencarnação, que é a chave disso tudo, ela vem dizer que eu sou o Daniel hoje, mas eu sou um espírito de muitas vidas, né? É como um bebê que começa a engatinhar e ele cai com a barriguinha no chão, né? Ele erra, depois ele levanta, depois ele começa ele tenta, ele dá passos, ele cai, né? Até ele aprendendo, a gente vai aprendendo aos poucos. E o errar é normal, né? Sempre a gente vai errar para poder aprender. Não tem como eu passar de ano uma criança porque, coitadinha, ela foi tão legal, mas ela não estudou, ela não sabe a matéria. Então, ela não pode ir adiante. Então, Deus são pelos nossos próprios méritos que a gente evolui, né? Nós somos herdeiros de nós mesmos e nós somos co-criadores do nosso destino. Somos nós, é responsabilidade nossa, né? Quando ele vem trazer a reencarnação, ele vem provar, ele vem mostrar que
Ele vem dar para a gente a lei do esquecimento, né? O véu do esquecimento. A gente esquece o que a gente viveu. Porque se a gente lembrasse, a gente não ia conseguir viver uma nova vida, construir uma nova caminhada para fazer diferente do que a gente fez. Só que a gente esquece do que a gente fez, mas a gente não deixa de sentir. Então, a gente sente sensações, percepções que às vezes nos incomodam, e em muitas situações deixam a gente num estado emocional alterado, né? De vidas passadas, quando a gente encontra com alguém, está em determinada situação, aquilo vem no sentimento da gente. Né? A reencarnação, ela não é obrigatória. Você só reencarna se você quiser. Né? Lá no Livro dos Espíritos tem isso. Então, se você não quiser reencarnar, não precisa. Só que esse é o único caminho. Né? Nós estamos num mundo de provas e expiações e num período de transição planetária, em que o planeta vai se transformar num mundo de regeneração, estamos em prova e expiação. Quando a maior parte da população que ocupa essa orbe, encarnados ou desencarnados, tiver um pão de energia positiva, um pão de aprendizado, a Terra, junto com esse tanto de espíritos, vai evoluir ao mundo de regeneração. E aqueles que não têm energia suficiente vão ser atraídos para um mundo pior, para um mundo ainda de provas e expiações. Então, quando no livro Céu e Inferno, a Kardec conversa com 8 a 9 espíritos suicidas, o espírito suicida, logo ele suicida. Me perdoe, gente, eu estou com Covid, mas eu estou me recuperando. Logo que ele suicida, ele fala, poxa, perdi a oportunidade novamente. 4 vezes eu tento superar essa dor, eu não consigo. Por quê? Porque ele vem 4 vezes, ele vem com a situação para o suicídio, para ele superar aquilo, para ele poder seguir em frente. Aí ele diz, eu aprendi tanto na erraticidade e não foi o suficiente. Então, para que serve a reencarnação? Por que eu falo tanto da reencarnação? Porque o suicida, ele joga fora uma reencarnação inteira. Ele desperdiça a reencarnação. Né? Então, quando ele fala isso, porque o ser tem o ser e o saber. Eu posso saber de uma lei, mas enquanto essa lei não está em mim, eu só cumpro a lei porque ela é uma lei. Então, a prática do bem, de tanto fazer o bem, um dia eu posso me tornar bom. Né? Então, tem uma questão, a 258 do Livro dos Espíritos, Deus não impede que você passe pelas provas que você tem que passar. Ele apenas permite que você passe por elas para poder você superar aquilo, né? Superar a culpa e tirar da sua consciência e seguir em frente aquela culpa. Então, é por aí. É por aí, né? É interessante como você falou, Daniel, que quando a nossa perspectiva abre, se amplia para essa compreensão de que nós já tivemos outras encarnações, que de repente essa não é a primeira vez que a gente está tendo pensamentos suicidas, né? Alguma coisa assim. Com essa compreensão de que a lei divina está na nossa consciência e de que Deus não impede que a gente passe pelas provações que a gente precisa passar, a gente vai deixando de lado aquela ideia de que há uma espécie de castigo nisso, né? Ou até mesmo que, de repente, aquele irmão, aquela irmã que enveredou pelo caminho do suicídio, ele está desprotegido da misericórdia divina, né? E, ao mesmo tempo, não é uma fatalidade, né, Daniel? Não é porque a gente comentou, que a gente cometeu, de repente, lá atrás, que a gente vai cometer mais uma vez o suicídio. E aí, eu queria te perguntar, Daniel, o que na nossa atualidade, o que pode fomentar, o que pode instigar os pensamentos suicidas? Na verdade, é uma dificuldade, né, do espírito da pessoa de lidar com aquela situação que ele se encontra. Né? A questão nós temos para nós reencarnarmos, existe um processo encarnatório. Nesse processo encarnatório,
eu vou escolher o homem e a mulher, o pai e a mãe, que vão me dar os subsídios físicos para que eu possa vivenciar aquela reencarnação e passar por aquilo que eu preciso passar. Seja doença, seja reação física, seja o que for. Também a condição econômica, a condição social, a condição geográfica, tudo é tudo muito bem planejado pelos nossos amigos espirituais superiores que nos amam tanto, né? Então, nesse processo, o espírito, quando ele está ali no corpo físico, a gente sabe que o corpo físico ele reverbera no espírito, né? Nós temos o perispírito, que é onde fica registrado todas as nossas sensações, todas as nossas vivências, né? E o espírito modela o perispírito e vai modelar o corpo, né? Então, se eu tenho uma doença física, ela vai alterar o meu espírito, mas ela foi uma circunstância que me levou àquilo para que eu vivenciasse enquanto espírito aquilo. A questão do suicídio, ela vem dessa dificuldade de lidar com aquela situação pela qual eu fui atrás, né? Aquela dificuldade, eu não consigo lidar por vários motivos, por vergonha, por orgulho, né? Eu não posso estar passando por isso porque eu passando por isso, né? Por egoísmo, você vai olhar a vida do outro é tão fácil, a minha é tão difícil, né? Por medo, né? Desespero, vergonha, orgulho, por culpa, né? Até por vingança. Você quer se vingar de uma pessoa se matando. Isso pode acontecer. Então, são várias as situações que podem levar a essa condição tão trágica, né? Que é o suicídio, que é a pior dos ultrajes da lei de Deus, que é a gente tirar destruir o processo encarnatório que foi feito de maneira tão maravilhosa. O problema maior é quando você faz isso, você continua com as suas dívidas, continua com as suas obrigações, com as suas necessidades, e você adquire outras, porque existem outras pessoas envolvidas, mais pessoas. Então é um comprometimento maior, né? Entendeu? Entendi. E como você falou, né, que todas essas informações, essas tendências, essas inclinações, elas estão, digamos assim, arquivadas no nosso perispírito, né? E elas se refletem no nosso dia a dia. E a questão da loucura, ela obedece esse mesmo princípio? Como que ela se dá também nesse contexto? Então, a loucura, ela seria um estado de perda da consciência. A pessoa não tem mais consciência dela, né? Hoje em dia, a loucura é mais difícil. Então, tem pessoas, às vezes, psiquiátricas em estado que usam medicamentos fortes, né? E não tem mais controle, né? É bem mais difícil. Mas, olha, nós temos casos de loucura que não são loucura, né? Benedita Fernandes, ela é uma mentora espiritual de um que foi Perry, que foi dirigente da FEB. Ela era filha de ex-escravos, isso no interior de São Paulo, Minas, não guarda essas coisas. Ela ficou completamente louca e ela entrava nas casas com tesoura para matar. E ela foi presa num presídio, uma cadeia lá, uma cidadezinha, porque não tinha onde colocar. E um espanhol que era carcereiro ou policial, não sei o que ele era espírita, ele começou a dar passes nela. E aí ela recobrou a consciência e ela começou a trabalhar. Olha, tudo ia trabalhar, gente. Ela começou a fazer casinhas de madeira para as pessoas que eram alheias, né, à sociedade. E ela foi construindo, hoje em dia, ali é um hospital psiquiátrico, né? E o problema dela era a mediunidade, né? Tinha tratamento. Depende do qual é o problema da pessoa, né? Outro é um filho de Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes teve um filho que era muito inteligente, médico, estudante de medicina. E aí ele teve a mediunidade, desenvolveu a mediunidade e Bezerra de Menezes não sabia, começou a ter medicamentos fortes. Quando ele foi ser tratado, né? Ele melhorou, mas ele não foi mais o mesmo. Ele não conseguiu mais continuar a medicina, né? Então, Bezerra de Menezes tem um livro falando sobre isso, sobre a questão da loucura, né? Então, a loucura seria a perda da consciência. O louco, quando ele se suicida,
ele não tem consciência do que ele está fazendo. Então ele é abonado na sua falta, né? Entendi. Entende? E lembrando ainda, conforme a doutrina nos fala, né, a gente ainda está numa segunda escala de mundo, que é o mundo de provas e expiações, né? Caminhando para o mundo de regeneração. A gente ainda está nesse processo de transição. Então, essas vicissitudes, essas inclinações que a gente tem, é importante a gente refletir a maneira como a gente vai lidar com elas, elas se gravam na nossa bagagem de espírito imortal, né? Para adquirir essa resiliência que o Allan Kardec fala, né? Essa paciência, essa mansuetude diante dos conflitos da vida, para que a gente não caminhe na estrada do suicídio, né? Para que a gente É, pode comentar, pode falar. Tá. Uma questão interessante também, né, que é curioso a gente notar, né? O Evangelho, ele é do ano de 1864. O Livro dos Espíritos, ele é lá do ano de 1858. E a partir de 1859, de janeiro de 59, Allan Kardec começou a publicar mensalmente a Revista Espírita, nas quais ele registrava todo o seu aprendizado com o mundo espiritual, né? Através das reuniões mediúnicas, desse contato, desse aprendizado com a espiritualidade. E, naturalmente, que na época de Kardec também ele atendia espíritos suicidas. E são várias as circunstâncias, né? Rico, pobre, magro, gordo, e de outros, não interessa qual é o país, a etnia, né? Isso coloca uma questão para a gente. A gente sabe quem é o suicida, né? A gente consegue identificar com facilidade ou a gente ainda precisa aprimorar um pouco mais, porque de repente um suicida é alguém que pede para a gente um pedaço de pão. De repente o suicida pode ser alguém muito rude. A gente lidar com pessoas rudes no nosso dia a dia, com certeza, né? De vez em quando alguém dá uma, como a gente diz, dá uma patada na gente, né? E a gente se sente no direito de revanche, de dar uma resposta. Será que aquela pessoa naquele dia não está cogitando o suicídio? De repente alguém que está vivenciando as nossas injustiças sociais, né? Que está tão aflita, fazendo tanto barulho, como será que ela está por dentro? Né? Esse barulho todo que ela faz por fora, como será que ela está por dentro? A gente tem essa capacidade a gente tem olhos de ver com essa sensibilidade, né? Ou de repente alguém que passa por uma moléstia grave, né? Como você falou, né, Daniel, que não é fácil, não é simples, né? Será que ela está com a resiliência em alta, com a paciência em dia, né? Então a gente nunca sabe, a gente não conhece com profundidade o coração daquele nosso irmão, daquela nossa irmã que está perto da gente. E para a gente isso é alguma responsabilidade, principalmente quando a gente lembra do vigiai e orai. De repente, uma palavra amiga que a gente dá hoje pode livrar alguém de um pensamento suicida, né? Um abraço que a gente dá, um acolhimento, às vezes deixar de lado uma resposta que a gente leva, né, que a gente não gostou muito, pode ser um ato de caridade, né, Daniel? E é, ainda. é, na, na verdade, né, o que a gente teria que ter, a vida em sociedade, ela não faz isso, né? O problema é que muitas vezes, hoje nós estamos assim nos conectando pela rede social, mas a rede social muitas vezes ela separa, né? Segrega. Né? Então, hoje em dia, com a questão do nosso isolamento, nós estamos sendo obrigados, eu acho que nós estamos olhando menos coisas úteis, né? E olhando mais para coisas mais importantes, né? Então, a empatia é algo a ser desenvolvido. Né? Empatia, A né? empatia é a coisa mais importante que tem. É você viver a sua vida de maneira empática, quando você vive a sua vida sempre tendo um olharzinho para o outro. Né? Quando alguém te dá um olhar,
algum gesto, você dá atenção para aquilo, né? Porque quando você tem uma tendência empática, você tem uma vontade da empatia, seus mentores vão te ajudar, porque eles vão te levar naquela onda, né? Eles vão te mostrar, olha, aquele está precisando. Sem você perceber, você vai agir. O problema é a questão dessa vida atribulada, dessa vida corrida, né? Dessa questão da gente não olhar para o lado, não olhar para o outro, não dedicar um tempinho nosso para o outro, né? Às vezes, dentro de casa, tem um jovem querendo se matar, né? A mãe não está sabendo, a mãe ignora, o pai ignora, né? Não aceitação de tantas coisas, né? Condição a homoafetividade, como os homoafetivos se suicidam, o pai simplesmente não aceitou, a mãe não aceitou, né? Que a gente tem que ter mais amor mesmo, mais caridade, mais empatia pelo outro. Mas olha, muitas vezes eles nos enrolam, eles nos enganam, né? Então, nós temos que ficar vigilantes mesmo, muito vigilantes. E sempre perguntar como está, e aí dar um valor para a vida do outro, né? A gente não valoriza a vida do outro. A gente corre muito, né, no dia a dia e não para olhar o outro. E é com o outro que a gente aprende. É com o outro. Interessante. E ainda mais nesse ponto que você tocou, dos jovens, né? A questão de ressignificar o convívio familiar, dar mais qualidade ao convívio familiar. Isso é super importante, porque quando a gente olha para as estatísticas, né? A quantidade de suicídios ela tem uma crescente muito alta entre os adolescentes, né? Eu não lembro agora para precisar exatamente de que idade a tal idade, mas a faixa da juventude é a que tem a maior crescente no número de suicídios, né? Então, a questão da qualidade da vivência em família realmente é fundamental, né? Uma questão que ocorre assim, no dia a dia na nossa sociedade, né? Quando alguém acaba cometendo o suicídio, né? A sociedade como um todo tem diversos comportamentos, né? Às vezes, quem é familiar, quem está próximo, pode desenvolver algum sentimento de culpa. Aquela pessoa que gosta da fofoca, quer saber por que fez isso, por que não fez aquilo. O outro maledicente vai julgar, né? Vai dizer que não era para isso, não era para tanto isso. Então o trabalho do Chico Xavier nos ensina bastante a respeito disso, porque a mediunidade do Chico Xavier, acho que na parte final, né, da sua encarnação, ela foi dedicada a consolar as mães, né, que perderam os seus filhos por suicídio ou por não suicídio, né? E tem alguns pontos que são bastante interessantes, assim, entre todos os suicidas que Chico Xavier pôde registrar, né? É que, em algum dado momento, os suicidas, quando despertaram para sua consciência, né, eles falaram da decepção, porque eles imaginavam que com o suicídio eles iriam pôr fim àquele problema. E não conseguiu dar um fim no problema. Pelo contrário, aumentou, como você falava ainda agora, né? E aí ele se arrepende, como você falou ainda agora, né? Ele se arrepende por ter desperdiçado todo um planejamento reencarnatório, por ter deixado para trás todo aquele coração amoroso da mãe, do pai, das pessoas que o cercam, né? Eles pedem bastante perdão por isso, né? E um fato interessante também é que na unanimidade eles falam da sua autorresponsabilidade, né? E o que isso tem a ver com o nosso bate-papo, né? Quando acontece um suicídio, geralmente os parentes mais próximos começam a se perguntar: será que eu fiz alguma coisa de errado? Ou isso, ou assado, começam a alimentar o sentimento de culpa, né? E quando eles despertam, relatavam a Chico Xavier, falando assim: olha, a responsabilidade foi minha. Eu sei que tinha uma turma me acompanhando, né?
uma turma do plano espiritual me acompanhando, me instigando a fazer isso. Eu sei que haviam encarnados, eu sei que haviam as dificuldades, mas no final das contas a responsabilidade é minha, né? Outra realidade dos suicidas relatados por Chico Xavier é que sempre eles estavam amparados. E na grande maioria das vezes por algum parente próximo, né? E isso é muito consolador de ouvir, porque culturalmente, religiosamente, no curso da nossa humanidade, né, em algum tempo se acreditou que aquela pessoa que cometia o suicídio estaria perdido para sempre no além, né? E não é nada disso. Missa de E nem, sétimo dia. e nem poderia ser, no caso da irmã do Divaldo, né, era até proibido fazer, rezar a missa, né? Mas quando a gente pensa num Deus onipresente, né, não há lugar, não há espaço onde não se faça presente a misericórdia divina. E também eles. O principal sentimento que a gente tem que ter para com o suicida, né, é a indulgência. Né? A indulgência é você se compadecer com a dor do outro sem ter pena. É você se compadecer com a dor do outro, sabendo que ele vai superar aquilo, dando energias positivas, né? Energia de refazimento, porque eles vão receber essas energias. E eles precisam muito, eles estão numa dor muito grande. Né? Nós estamos esquecendo de falar do suicídio indireto, que é um tipo de suicídio também, e o exemplo maior é André Luiz. Né? André Luiz, ele era um médico do Rio de Janeiro, de nome, e ele tinha desvios na questão sexual, né? Ele tinha desvio do álcool, várias coisas, né? E aí, quando ele suicida, o suicídio, ele teve um câncer devido à sífilis, né? E ele, quando ele desencarna, ele fica 8 anos no umbral. Somente quando ele resolve entrar em prece, ele consegue enxergar a caravana e passava todos os dias tentando resgatá-lo, porque a sua mãe tinha uma espiritualidade mais elevada, né? Até ele acreditar, ele entender que realmente ele era um suicida. Então, o mundo de hoje, né, de bebida, de uso de droga, né, desses prazeres aí que não se constrói nada, porque o prazer real é aquele que a gente vivencia, ele fica na gente, né? A gente constrói, é construído, não é através de algo artificial, né? Esse artificial ele acaba, ele não se estrutura, ele não nos empodera, não nos dá força. Então, André Luiz é um exemplo disso. E tem exemplos também né, dessas escolhas, né? Como Mário, Ivone Pereira, né? Ivone Pereira foi uma suicida, né? Ivone Pereira foi uma suicida que ela reencarna, mas ela não suicida de novo, né? Ela não vem com nenhuma deformidade, na verdade ela entra em coma num certo tempo da vida, em coma. E aí a espiritualidade vai, age, tira aquela do coração, então acho que ela deu um tiro no peito, né? Tira todas aquelas coisas, aquelas energias ruins, e ela continua fazendo o trabalho e faz Memórias de um Suicida, uma obra maravilhosa, com a qual eu aprendi muito, né? São um grupo de espíritos que se suicidaram e ele conta a história, né? Eles vão para o Hospital de Maria, a diretora do hospital é nossa. Então, é muito interessante, Danilo, quando o sofrimento do suicida, quanto mais ele sofre, quando menos material e mais emocional, mais por amor, né? Menos por poder, mais rápido ele consegue voltar a regenerar, né? E Mário era não sei se médico, se advogado, mas em Portugal, em Lisboa, ele ele deixa sua família e vai atrás de uma moça, um prostíbulo no corpo. E ele vai atrás desse ambiente, ele se apaixona por essa mulher e ela não quer mais. E aí ele enforca ela e ele se mata logo depois. Quando ele no desencarne, ele tinha muita culpa, muita dor e muita tristeza por ter feito aquilo. Né?
E quando ele foi um dos primeiros a reencarnar. Quando ele reencarna, quando ele vai dar tchau para todos aqueles suicidas que estavam em recuperação, as mãozinhas já estavam assim embaixo, em cima do pescoço. Ele era todo deformado. E ele nasce numa prostituta. Né? Ele foi buscar lá na prostíbulo, né? Então, na próxima encarnação, já nasce num prostíbulo. E a prostituta não quer. E uma lavadeira, que conhecia a doutrina, o adota. Tinha uma filha, já grandinha, que cuida dele. Essa filha é aquela que não quis cuidar dele. Era aquela que ele amava. Então, tudo vai se ajeitando, né? E quando um espírito foi levado para ver a situação dele, ele ficou revoltado, um dos suicidas. Olha que situação deprimente, como ele está sofrendo. Não, ele não está sofrendo. Ele está superando a sua provação, a sua necessidade. Ele está limpando a sua consciência, a culpa. Ele está vencendo, né? Certo. É interessante essa questão que você falou da energia, né, Daniel? Porque a energia que a gente emana daqui reverbera lá no psiquismo do espírito, né? Tanto as boas quanto aquelas energias, vamos dizer assim, que não são saudáveis, com sentimento de culpa, com especulações, etc., né? E ainda nessa questão da energia, tem um relato interessante que eu não recordo se é da Revista Espírita ou se é de uma das cartas do Chico Xavier, em que o espírito Júlio César, né, ele se apresenta, acho que é para o Chico Xavier, e ele fala assim: olha, a minha mãe, depois que eu cometi o suicídio, ela se dedicou a um trabalho de caridade ao próximo. E a energia boa que ela produz lá, ela repercute aqui em mim, ela me ajuda a eu me equilibrar por aqui. Então, olha o caminho que um relato como esse aponta, né, para as pessoas que vivenciaram na família, ou que pode dar esse conselho a alguém que passou pela questão do suicídio na família, né? E um outro relato também muito interessante, lá nessa experiência do Chico Xavier, é do espírito Vladimir, que ele cometeu o suicídio com um tiro no peito, né? E mesmo após o suicídio, ainda foi possível aproveitar a córnea, né? A córnea dos olhos, né? E foi encaminhado para fazer a doação. E a pessoa que recebeu a córnea sentiu uma felicidade, uma gratidão tão profunda por esse gesto de amor, né? Que essa felicidade, essa energia positiva, essa energia elevada, ela se materializou, vamos dizer assim, do tamanho da córnea para tapar o buraco onde o suicida havia dado o tiro no peito, né? Então, olha lá como a misericórdia abraça, né, incondicionalmente tudo que é criatura, todas as criaturas de Deus, né? Agora, Daniel, uma questão que a gente começa a compreender o porquê do suicídio, da loucura, começa a compreender a realidade do espírito que comete o suicídio, né? Como que a gente pode pensar a questão da prevenção? Para gente que, de repente, tem uma inclinação, alguém que está perto da gente. Sim, se a gente vem com essa tendência, se a gente vem com essa facilidade, a gente vem para superar. Deus nunca dá para a gente uma cruz maior que a gente pode carregar. Primeira coisa que eu posso falar para o suicida, são tantos os suicidas, né? São tantos os suicidas que já suicidaram, que estão nos ouvindo agora, né? Que eu emano para eles energias de muito carinho. E são tantos os suicidas que aqueles irmãos que querem e pensam se matar hoje, né? Então, o que eu digo é que Deus, ele é maravilhoso, infinitamente justo e bom, né? Então, para as famílias, para esses irmãos que pensam, a gente quer dizer para eles que nós estamos disponíveis para ajudar. Tem saída, né? A tentar suicidar só vai piorar a condição dele, né? Existe uma coisa, Danilo, chamado problema e situação. Tá? Problema é uma coisa que eu posso resolver. Então, eu vou lá e tento resolver. Situação
É uma situação, acabou, é aquilo ali, pronto, eu tenho como resolver? Não. Então vamos aprender a lidar com aquela situação? Muitas vezes a gente quer transformar uma situação num problema, e aí não vai ter como, né? Então a gente tem que aprender a se moldar. Então são tantas as maneiras, né, de conseguir ajuda. Outra coisa muito importante é que são as famílias, né? Hoje em dia, a gente tem que ser firme com os filhos, sem ser duro. Porque quando a gente é duro, é porque a gente não dá atenção para os filhos. Então, a gente tem que educar os nossos filhos, dar limite para os nossos filhos. E quando a gente dá limite para eles, né, eles aprendem com o amor. Então, com firmeza e não com dureza. Né? Porque hoje em dia, o menino ou a menina termina com o namorado, com a namorada, e já quer se matar. Né? Já pensa em se matar. Por coisas pequenas. É uma fragilidade emocional tão grande, criada por uma alienação parental. Né? Os pais já estão alienando os filhos por uma questão material. O espiritismo vem combater o quê? O materialismo. Então, nós não podemos alienar, né, os nossos filhos. Nós temos que ser firmes, perguntar, conhecer os nossos filhos. Não é? É importante quando eu estou com uma questão. É interessante, eu vou falar agora do Nazareno Feitosa, né, nosso querido palestrante. Nazareno, quando criança, tentou se matar, ele tentava se matar. E aí, quando ele lá ainda em Fortaleza, ele teve uma depressão grave e foi tratado. Quando ele foi tratado, foram vários espíritos, provavelmente algozes ou comparsas de outras encarnações, em que fizeram coisas muito erradas. Né? Ele conta isso. Então, ele fez a psicoterapia, fez o tratamento espiritual de obsessão, fez o tratamento medicamentoso, né? E ele fez ação, né? Ação, ele faz muita coisa boa, Nazareno. Ele faz palestras pelo Brasil sobre depressão, sobre suicídio, né? E aí, quando ele passou num concurso de papiloscopista em Brasília, de novo, veio tudo de novo. Aí ele foi reclamar, né, lá no Centro Espírita. Não, Nazareno, não é de novo. São outros. Quantos vierem, quantos irmãos vierem, nós vamos atender e vão ser liberados para poder seguir o caminho. Então, a gente tem que entender que são muitos, nós tivemos vidas e muitas vidas passadas, e nós somos interligados. Então, essas influências, quando a gente faz coisas boas, eu digo, né, que um espírito preguiçoso não fica perto de mim. Ele não consegue com o seu trabalho. Né? O espírito triste, ele não fica perto de mim. Eu posso estar... Tá legal, mas eu tô rindo. Né? Então, então, Nazareno é um exemplo. Então, o que a gente tem que fazer? Procurar ajuda. Muitas vezes é um quadro de obsessão. Né? Tem um psiquiatra que deu entrevista na FEB, ele disse que menos de 2 anos você decide se o cara é esquizofrênico ou ele tem obsessão grave, não dá, tem que ter os 2 anos para você decidir, né? Você vê essa negra, essa senhora, essa mentora espiritual que eu falei, né? Então, é importante a gente procurar ajuda, né? Ajuda espiritual, ajuda psicológica, medicamentosa. Só, Danilo, o mais importante de tudo é a ação. É agir, é procurar um propósito na vida. Né? E é estar no hoje, estar no agora. Fazer prece, né? Prece aos mentores espirituais e meditar. O que é meditação, hein? Meditação é quando você se conecta de tudo e tenta se encontrar, que as respostas estão lá dentro. Né? Você se encontra, você se conecta com a natureza, você é capaz de sentir a natureza. Neste momento, você se enraiza no hoje. Né? A maior dificuldade do depressivo, que é o mais comum de suicidar, é a dificuldade de estar aqui agora. É uma negação do hoje. É uma ansiedade pelo amanhã. É um medo do amanhã, uma dificuldade do amanhã. É estar aqui hoje, aproveitar o hoje, o agora. Né? Aproveitar cada minutinho dessa encarnação.
nem que seja ficando 1, 2 horas meditando, né? Então, essa é o que a gente propõe. E que nossos irmãos tenham mais sensibilidade também, né? Se proponham nossos pais, nossos familiares, se proponham, né, a olhar para o outro. Tem um dado curioso dentro disso que você falou, né, da questão da família. O Rossandro Klinge, ele aborda muito isso, que ele fala que a família, a forma como ela é dirigida, ela vai ou não desenvolver competências emocionais nos seus filhos, né? Então, será que na casa o filho está preparado para receber um não, né? Ele está preparado para saber que nem tudo gira em torno do umbigo dele, como a gente diz, né? Ele está preparado para pedir desculpa, ele está se preparando para recomeçar, porque na vida adulta a gente começa, na adolescência, na vida adulta, na melhor idade, né? A gente vai precisar de competências para passar por algumas vicissitudes nesse sentido, né? E ainda nessa palestra do Rossandro, que é bastante interessante, ele traz um dado curioso de uma pesquisa científica realizada nos Estados Unidos, em que eles buscavam saber qual é a variável que faz com que uma pessoa se suicide e outra pessoa não. Apesar de todo mundo estar sujeito às intemperanças da vida, né, às turbulências da vida, né? Então eles foram investigando. É a questão financeira? Não era a questão financeira. É a questão étnica? Não é a questão étnica. É a questão disso, daquilo. Foram buscando todas as variáveis. E aí eles acharam um ponto em comum. Aquelas pessoas que até os 7, 8 anos de idade tiveram alguma vivência com a religiosidade, com a espiritualidade, independente de ser católica, de ser espírita, de ser qual for a religião, elas desenvolviam uma espécie de anteparo para as dificuldades da vida. É como se fosse uma vacina, né? Que a pessoa toma lá na infância e quando chega mais tarde ela está mais preparada para encarar os desafios da vida, né? Na E verdade, a gente apresentar os nossos filhos a Deus, né? Porque nós sabemos que na adolescência a gente descobre que o nosso pai não é bem aquilo que a gente pensou, né? Porque cada um é uma fantasia do outro, né? Eu te imagino, eu te acho assim, mas a outra pessoa te acha de outro jeito. É bem subjetivo, né? Então eu descubro que meu pai não é bem aquilo, minha mãe não é bem aquilo, e aí eu posso me revoltar, me rebelar. Mas aí quando meu pai e minha mãe apresentou a Deus, através de qualquer religião que for, não, mas Deus, né? Espera lá, calma. Mas eles me apresentaram a Deus e Deus é Deus, né? A fé, a crença, né? Em algo maior, né? É isso, é essa apresentação a Deus que faz com que a gente tenha esse equilíbrio. Né? Daniel, tem uma pergunta interessante aqui pra gente que diz assim: tanto a loucura quanto o suicídio, eles estão ligados à obsessão? O que a gente pode pensar a respeito disso, né? Tá. A loucura toda vez que a gente tem uma condição alterada, espiritual, né? Eu sou um espírito alterado, eu vou ter espíritos que vão compartilhar comigo daquela condição, certo? E o suicídio, ele pode estar relacionado com a obsessão, que é muito comum. A loucura, talvez não. Você imagina você tendo um tumor cerebral na região frontal. Tá doido, ficou doido, né? E não é espiritual. É físico, mas é reverberar no espírito, né? E daqui a pouco, se eu tenho uma tendência, eu vou tentar o suicídio por uma lesão no cérebro, na região frontal do comportamento. Então, eu vou ter espíritos que vão me ajudar no suicídio. Eu tenho falanges de espíritos, infelizmente, especializados no suicídio, né? E a gente tenta sempre acolhê-los. Nem sempre, nem sempre. E a pessoa que se suicida, o louco, ele não tem consciência. O louco, ele chega numa situação em que ele perde completamente a noção dele. Ele perde a consciência. Lembra? Quando a gente tem a consciência, a gente tem o livre-arbítrio.
né, a liberdade. Quando a gente não tem mais a consciência, a gente perde o livre-arbítrio. Então a gente já não tem, a gente não é culpado de ter. Perdeu a consciência. Allan Kardec, inclusive, faz esse comentário, né, ao desenvolver essa abordagem lá do item 14, né, ele fala que o louco que comete o suicídio, a responsabilidade dele é menor, né, é amenizada. E ele É, a gente inclusive lembra de uma outra passagem do Evangelho, né, a quem mais é dado, a mais menos será será quebrado, pedido, a menos será pedido, né? pedido. E mas, mas será pedido. E não tem como a gente pedir de alguém que não está no pleno gozo das suas capacidades mentais, né? A nossa justiça humana chama de o inimputável, né? Agora, Daniel, uma questão que a gente, que você comentou, né? Essa questão da obsessão, por exemplo, a partir da doutrina espírita, a gente já não compreende mais como uma guerrinha entre um anjinho e um diabinho, né? A gente desperta para essa realidade de que todos nós somos irmãos e irmãs diante de um único Criador. Então, aquele a quem nós chamamos ainda de obsessores é alguém que está precisando do amparo, da fraternidade, da indulgência, do perdão, da caridade. E eu só consigo oferecer isso a ele, como diz, a gente só dá do que tem, né? A boca fala do que o coração está cheio. Então, eu só consigo oferecer isso a ele se eu trabalho em mim, se eu faço esforços íntimos em mim para a questão da reforma íntima, né? E aí, lá no Livro dos Espíritos, acho que no Livro dos Médiuns também, vai nos explicar que essa questão da obsessão, ela é sempre uma porta que se abre por dentro, né? Ela é sempre uma porta que se abre por dentro. E quando a gente lembra, por exemplo, da lei de afinidade, e como você falou, né? Se eu não desejo mais ter obsessores, o que eu posso fazer? Trabalhar a minha reforma íntima, fazer esforços para trabalhar a caridade nos seus dois aspectos, no seu aspecto material, no seu aspecto moral, né? Tem uma pergunta, né, Daniel, que o Daniel pode comentar para a gente, como é que Jesus compreendia a caridade, né, Daniel, lá do Livro dos Espíritos, né? É uma pergunta Ah, que Allan tá. Kardec faz, Uma né? pergunta do livro ele faz, né? O Espírito de Verdade, eu acho. Eu falo que é o PIB, o PIB, né? O Não é o PIB, produto interno bruto, não, mas perdão das ofensas, né? A indulgência para com as deficiências, né? E a benevolência, ou seja, fazer o bem. Então, isso é a verdadeira caridade. É a gente buscar sempre fazer isso. Perdoar as ofensas daquele que está em dor, né? Que está em dificuldade. Quando alguém te ofender, você não está legal, não está com algum problema. Não levar para ti as ofensas, né? Indulgência é o que eu falei, é você ter que compadecer com a dor do outro, sabendo que ele supera aquilo, sem pena. E a benevolência é o ato, é agir, fazer o bem, né? Então é essa que é o nome caridade, seria isso, segundo o livro do... o Livro dos Espíritos, né? E sem essa caridade, né, a gente não consegue ter olhos de ver aquele irmão, aquela irmã que de repente está cogitando o suicídio, né? Porque sem essa caridade, como é que a gente vai desenvolver a empatia, né? Como é que eu posso ajudar algum familiar meu, algum colega de trabalho, alguém lá da igreja que eu frequento, alguém do centro espírita que eu frequento, alguma coisa assim, se eu não tenho essa capacidade de me colocar no lugar do outro, né? E quando eu faço esse movimento de me colocar no lugar do outro, eu começo a compreender as suas dores, eu começo a compreender as suas dificuldades. E essa sensibilidade, ela vai modificando. Porque quando a gente compreende isso, a gente já não julga mais. A gente já não quer mais julgar aquela pessoa que cometeu o suicídio. A gente já não quer mais especular por que ela cometeu, por que deixou de cometer,
se seria mais fácil, se seria mais difícil, a gente já não quer mais esse papel de julgador. A gente quer deixar a nossa parte nesse papel de consolador, né? E isso se dá muito, por exemplo, se dava com Allan Kardec, se dava nas reuniões que inclusive aparece no filme do Divaldo, né? Como que aquela médium consegue acalentar de forma tão caridosa aquela pessoa que era o obsessor, né? Como que o próprio Divaldo, né? A gente lembra isso do filme dele, lá em 1500 e alguma coisa, não lembro em que época, né? Ele instigou uma pessoa a cometer o suicídio. E agora, nessa encarnação, o Divaldo, desde criança, né? Ele já percebe a presença daquela pessoa que lá no passado ele instigou ao suicídio. Divaldo não alimenta sentimentos de culpa. Ele não fica, ele não se coloca numa posição de vítima diante do obsessor. Muito pelo contrário, né? É muito marcante aquela parte do filme em que ele diz que ele roga a Deus todos os dias por uma única oportunidade de ajudar aquela pessoa que estava obsidiando ele, né? Entre aspas, né? Até que aparece a criancinha lá na frente da mansão do caminho, né? E Divaldo Aham. consegue resolver, Adoro. adota, né? E depois E ela nasce, né? Filho dela. exatamente. Gente, a gente fica aberto às perguntas, né? Se vocês tiverem alguns questionamentos, vocês podem mandar aqui nessa caixinha da interrogação. Se o Daniel quiser complementar, esse é um tema Eu acho que bastante é muito amplo, extenso, né? né? É muito, é muito amplo, né? E é importante a gente conversar sobre isso, bastante importante, né? Porque como a gente falou lá no início, as estatísticas, elas falam de um suicídio a cada 40 segundos. Em Santarém, a gente pode ter uma média de suicídios maior que a média nacional. Altamira, que é uma cidade vizinha, já quase o triplo da média nacional de suicídios, né? Então, às vezes, essa é uma tendência que pode estar muito próximo da gente e a gente precisa ter esse olhos de ver, né? Bom, gente, Eu por sei conta... que tem pessoas no grupo, né, que já pensaram em se matar. Então, quem quiser falar aí, tá na caixinha, ninguém vai saber quem foi, pode perguntar. É, A a minha gente... experiência com suicídio, ela é bem... Eu tenho uma afinidade muito grande, tanto no atendimento mediúnico, quanto no dia a dia mesmo, né? Teve uma menina, agora tem atendimento fraterno esses dias, e ela é médium, e ela teve um contato foi morar numa casa, isolada numa casa, e essa Daniel, menina, ela... Oi. Daniel, a gente tem aqui 1 minuto e 10. Então não vai dar. Faça a pergunta. A gente segue disponível para pergunta, tá, pessoal? Vocês podem procurar depois a gente e aí a gente vai conversando mais sobre esse assunto. Então a gente agradece muito ao Daniel pela conversa, pelo esclarecimento, pela presença de todos vocês. É muito bom ver todos vocês aqui, pela paciência de terem escutado a gente, né? E aí, para a gente já encaminhar para o nosso encerramento, para todo mundo que pensou, cogitou em algum momento a questão do suicídio, eu vou ler um trecho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz assim: 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um abraço para todo mundo, gente. Uma boa noite. Boa noite.